todo mundo aqui sabe, né? Todo mundo aqui sabe que no contrato você precisa ter a frase mágica. Qual é a frase mágica que nenhum contrato de trabalho pode faltar? E você pode usar o contrato que é feito no sistema da tua contabilidade. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Mas você vai pedir para que o teu contador acrescente algumas coisas no contrato, como, por exemplo, a frase mágica, a frase mágica. E qual é a frase mágica? Manter o ambiente de trabalho limpo e organizado. Carmen, mas por que que eu vou escrever isso? Ele vai ser a faxineira? Não, a pessoa não vai ser a faxineira. Isso seria a dupla função. Mas ele precisa manter o seu ambiente de trabalho limpo e organizado. Com essa frase, você não ouve coisas do tipo, mas eu não fui contratado para fazer isso. Foi, tá aqui no contrato que você assinou. Manter o ambiente de trabalho limpo e organizado. Isso é super importante, gente. Provavelmente você já tem o seu contrato de trabalho. E aí você não vai poder mexer no contrato de trabalho, porque o contrato de trabalho só pode ser alterado se você tem uma condição mais benéfica. Ou seja, ele só pode ser alterado se você for reduzir a carga horária da pessoa, se você for aumentar o salário, o cargo, coisas assim. Então, você vai fazer a correção disso lá na descrição das atividades da pessoa. Esse documento de descrever quais são as atividades que a pessoa vai fazer e ela mesma estar escrevendo isso, você fazer uma reunião de feedback e lá na descrição você acrescentar a frase mágica, manter o ambiente de trabalho limpo e organizado, é perfeito. Por quê? O que é que caracteriza dupla função? Você manda a pessoa embora e, em lugar de você contratar uma outra pessoa para o lugar dela, você distribui o trabalho dela para a pessoa que você já tem trabalhando com você. Então, essa pessoa vai fazer o serviço de dois e vai ganhar apenas o seu salário. Isso é dupla função. E não o que muitos dos empregados pensam que é. Porque muitas vezes os sindicatos, eles falam tanto, que eles convencem os empregados de que fazer várias atividades é dupla função. Óbvio que não, óbvio que não. Fazer várias atividades é a necessidade de uma empresa pequena. Numa empresa grande, você contrata uma pessoa para cada função e ela fica o dia inteirinho fazendo aquilo. Você contrata um faturista, ele vai estar faturando das 7 da manhã às 5 da tarde. Agora, numa empresa pequena que faz 2, 3 faturas por dia, para que você precisa de um faturista? Aí você precisa de um auxiliar administrativo. Você vai colocar um auxiliar administrativo e vai descrever o que é que ele vai fazer. Talvez ele faça faturamento, faça RH, cuide do ponto. Talvez ele cuide também de coisas de finanças, faça pagamento de conta. E tá tudo bem, faça a folha de pagamento. Carmen, mas isso é desvio de função. Que desvio de função? Você contratou a pessoa para fazer isso? Se você contrata a pessoa para fazer determinada função, basta que você documente. Basta que você documente, ok? Ninguém ensina a gente a ser empresário, gente. Fala sério, fala sério. Eu vou mostrar para vocês o que a minha equipe me mandou, um dos muitos comentários de hoje do Instagram. Jason, ele escreveu o seguinte: da última vez que fui demitido, eu soube. Eu fiz de tudo para eles me demitirem, sem eu ter que pedir a conta. Olha aqui o cara escrevendo. Chegava atrasado, não batia a meta, saía mais cedo e, principalmente, eu comecei a reclamar do que não dava certo. Quando penso, né, que não ia dar, lá vem aquele envelope sonhado que eu tanto esperava. Qual envelope? Envelope da demissão. Eu fico indignada. Cada vez que a pessoa começa a pirraçar, né? Começa a chegar atrasado e fazer exatamente igual essa pessoa fez, você vai lá e manda embora. Ah, ele está desmotivado, eu vou mandar embora. Cada vez que você faz isso, sabe o que você está fazendo? Você está ensinando a todo mundo da empresa que quando eles quiserem ficar em casa
tranquilos, de boa, recebendo seguro-desemprego, com 40% de multa do fundo de garantia, mais 3 dias a cada ano trabalhado, talvez um aviso prévio indenizado, porque você já não aguentava mais aquela pessoa, você está ensinando para ela que sim, é só todas as pessoas da sua empresa começarem a fazer a mesma coisa que elas vão ter esse mesmo fim. Toma muito cuidado com isso, muito cuidado, porque todo mundo que quiser sair da tua empresa vai começar a fazer isso. Então, cada vez que você faz isso, você está ensinando a todo mundo da tua equipe fazer a mesma coisa. Às vezes as pessoas escrevem lá na minha postagem, mas que miséria, né? Pague os direitos e mande embora. A questão não é essa, a questão é que você está ensinando a todo mundo que eles, fazendo pirraça, vão conseguir ficar em casa, entende? Isso é bem complicado, gente. Isso é bem complicado, porque chega um momento na tua empresa, você já não tem mais ideia do que é que está acontecendo, de quem é que está mandando na tua empresa. Quando esta pessoa, sim, eu iria mandar embora, mas por justa causa, com certeza. Com certeza. É você o dono da empresa, é você quem cria as regras. Então, basta você criar uma regra, né? A partir de agora, ninguém na nossa empresa usa celular particular. Eu comprei aqui esses armários, a gente vai colocar os armários aqui nessa sala e aqui vocês vão deixar o celular. Simples assim. Todo mundo assina que está ciente e ninguém mais vai ficar andando com o celular de um lado para o outro da empresa. Você cria as regras, o horário de entrada é esse, de saída é este. Quando vocês faltam, imediatamente ao retorno da empresa, devem trazer o atestado ou um documento que abone sua falta. Vocês criam as regras, entende? E aí, quando a pessoa deixa de cumprir as regras, ela vai ser advertida. Carmen, mas ninguém vai ser mandado embora por justa causa porque faltou. Você tem razão, não vai mesmo. Nem por falta, nem por celular, nem por atraso. Por mais raiva que você tenha, se você aplicar a justa causa da forma errada, ela vai ser revertida fácil. Por que uma justa causa é facilmente revertida? Porque ninguém ensinou o dono da empresa como aplicar. Às vezes o dono de empresa pega um atestado falso, e ele vai lá e entra com a justa causa. Ele pode até perder essa justa causa e ter ela revertida. O empregado vai lá e diz: estão me perseguindo, olha, até falsificaram o atestado em meu nome. E você perde. Primeiro você tem que transformar aquele atestado em um documento. Em um documento. Carmen, como é que eu transformo um atestado falso em um documento? É simples. Qual é a falsificação? Esses dias aqui na minha cidade teve uma grávida que ia ter neném na semana seguinte e ela entregou um atestado falso de um médico que morreu. O médico já estava morto, né? Então é assim, olha, você pode escrever aqui atrás para mim quem foi o médico que te atendeu? Ah, posso. É aqui esse do carimbo. Não, mas escreve para mim. O médico que me atendeu foi o doutor fulano de tal, né? Você começa a transformá-lo num documento. Por exemplo, às vezes é muito comum a pessoa pega 3 dias de atestado, vai lá e escreve, ó, 8. Daí você fala, nossa, o médico errou. O médico errou. Então faz um favor para mim, escreve aqui atrás que o médico errou, porque eu não vou poder receber um documento rasurado. Você escreve? Escrevo. Então você pode vir aqui e você pode escrever fulano de tal, né? Daí ele coloca que o médico, né? Fulano de tal, o médico errou ao preencher o atestado e preencheu X dias. Então, você começa a desenvolver um documento. Aí, com esse documento que a pessoa assinou, que foi um erro do médico, você vai lá e o médico assina que ele não fez aquele atestado, arroz com feijão. Aí você tem um documento, se aplica uma justa causa, isso não é revertido. Agora, se não tem algo grave acontecendo na tua empresa, mas ao mesmo tempo tudo é grave,
Porque os juízes não acham que faltar é grave. Os juízes não acham que deixar de atender cliente para ficar o celular é grave. O juiz não acha que esse pessoal que está viciado em celular, que isso é grave. E é grave. O juiz não acha que chegar atrasado é grave. Então, nós temos que aprender a falar a linguagem do jeito que os juízes entendem. Quando a pessoa faltou, e vocês não vão ficar aplicando um monte de advertências, pelo amor de Deus, isso não existe. Se você aplica aí um montão de advertências, todas seguidas, eu já vi empresas aplicarem 10 advertências. Imagina só, 10 advertências. E eu já vi empresas aplicarem 10 advertências por falta. Sabe o que o juiz diz? O juiz diz o seguinte: que essa empresa não está educando os empregados, porque está repetindo a mesma coisa tantas e tantas vezes que parece mais a mãe dos empregados do que uma empresa séria. Então, nós não vamos ficar aplicando um monte de advertências, mas a pessoa faltou e eu vou te ensinar como é que você faz para aplicar uma advertência. São 3 parágrafos, ok? Esqueça essa ideia de ficar pedindo advertência para o contador. Deixe o contador em paz. Contador faz contabilidade. Aquela advertência que sai do sistema contábil, que ameaça o empregado, que chama o empregado de Vossa Senhoria, Vossa Excelência, de acordo com o artigo 482, isto é, desídia, coisas assim desse jeito, não serve para nada. Vai contra você, ok? Porque pouquíssimas pessoas sabem o que é desídia. E ameaçar a pessoa com o artigo da justa causa, isso você não está querendo recuperar o teu empregado. O objetivo da advertência é recuperar o empregado. E, se necessário, até mesmo se transformaria numa justa causa. Primeiro parágrafo. O motivo da advertência. Fulano de tal faltou da empresa no dia tal e não tem um documento que abone sua falta. Isso é um fato. Eu não estou falando atestado, não estou falando justificativa, porque justificativa pode ser qualquer coisa, ok? Segundo parágrafo, qual foi a consequência disso? Trazendo assim um grande prejuízo para a empresa ou sobrecarregando a equipe. E aí vem para o terceiro parágrafo, que é: isto não deve voltar a se repetir na empresa. Ponto. Coloca a data. E aí, então, você assina. Você, dono de empresa, assina. O teu empregado assina depois. Ele vai lá e ele vai dizer que ele está ciente, que ele está ciente dessa advertência que ele recebeu. E se ele não quiser assinar, não adianta você ir lá e assinar, porque é você quem está aplicando a advertência. Isso não tem nenhuma validade jurídica. Você vai precisar de testemunhas. Você vai chamar 2 testemunhas. Carmen, mas como é que eu vou chamar 2 testemunhas? Na minha empresa não tem ninguém para assinar. Vai na rua, acha alguém, mas você precisa de 2 testemunhas. As pessoas não precisam ter testemunhado o fato, ok? Elas vão testemunhar a advertência, que ele não quis assinar. Ela não precisa e não deve nem sequer saber que se trata de uma advertência. Então, você chama a testemunha, você vai dizer para a pessoa o seguinte: você vai testemunhar um fato, ok? Preste atenção. E aí você fala para ele: fulano, por favor, assine este documento. Eu nem me refiro falando advertência para não expor isso, não expor a pessoa para a pessoa que vai ser a testemunha. E aí ele responde: não vou assinar, não vou assinar, não quero assinar, já falei que eu não vou assinar. Daí você fala: você testemunhou? Ok. Então, você dobra e entrega para ela. E não adianta ficar pondo xizinho para testemunha, gente. Pois ela chega para o juiz e fala que não sabia. Ela vai lá e vai escrever: eu vi que o João não quis assinar esse papel. Eu vi que o João não quis assinar esse documento. O João falou que não vai assinar esse documento. E assina ela, ok? Mas ela escreve. Esses detalhes blindam a tua empresa, gente. Blindam a tua empresa. É por isso que todo mundo entra na justiça com justa causa, e é revertido. Porque não olha para os detalhes, não enxerga os detalhes. E você precisa de 2 testemunhas.